Fala galera do terceiro ano, hoje vamos estudar a parte de receptores elétricos. Qual é a diferença de um receptor elétrico para um gerador? Você viu que o gerador ele vai gerar energia elétrica, ele pega uma energia não elétrica e converte isso em energia elétrica. Qualquer tipo de energia transforma isso em eletricidade. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agora a parte de receptores. Qual é a principal função deles? Já colocamos para você a definição, que o receptor ele vai pegar um tipo de dispositivo que ele vai pegar um tipo de energia, no caso seria energia elétrica, ele vai transformar em outras formas de energia. Aí colocamos aqui para você na forma inicial do ventilador. Ó. Como vocês podem ver, o ventilador, a princípio, o dispositivo está fazendo com que ele está recebendo a energia elétrica de algum canto, tranquilo? E está transformando essa energia em energia mecânica. Então, a partir de agora, quando você vê um receptor, ó, pessoal, esse receptor aqui, no caso, por exemplo, você vai ver que o rendimento dele é um rendimento que tem que trazer algo que seja de fundamento para aquele tipo de energia que está sendo gerado a partir de energia elétrica. Tranquilo? Então, essa é a principal função do receptor elétrico. Ele recebe a energia elétrica, aí esse dispositivo ele vai transformar ele em outras formas de energia. Beleza? Tranquilo? Vai dizer para você, por exemplo, no circuito, olha, professor, isso é um gerador, isso é um receptor, e não vai dizer para você. Primeiramente, você tem que analisar e ver o sentido da corrente. Se você perceber que ele está indo de maior potencial para menor potencial, aí isso é um receptor. Se ele está indo forçadamente de um menor potencial para maior potencial, então significa que ele vai ser um gerador. Então, é esse contexto que você tem que começar a entender para estudar os elementos de um circuito. Professor, quem são os elementos do circuito? São elementos que vão aparecer no circuito. Corrente, resistência, tensão, enfim, tá? Capacitores, receptores, enfim, são os elementos que aparecem no circuito, tá bom? Vamos ver isso mais detalhadamente lá na lei de Kirchhoff. Só que tem um detalhe, como eu coloquei ali na observação ali no canto. A força, esse aqui, ó, esse é, deixa eu colocar aqui. Ele é chamado de força contra-eletromotriz. Mas, peraí, professor, é igualzinho força eletromotriz lá do gerador? Pois é, só que ela vai se opor. Por isso que ele mostra para você o sentido da corrente, que é ao contrário do gerador. Então, por isso que é chamado de ela vai se opor à força eletromotriz. Então, ela é chamada de força contramotriz. Tá até aqui o nome aqui bonitinho dela, né? Vamos só circular aqui. Alguns livros vão aparecer o epsilon, que seria esse aqui, né? E seria esse aqui, pontinho, né? Ou o próprio Ezinho. Então, apareceu esse tracinho em cima, já sei que ele é uma força contramotriz. Essa força contramotriz ela só vai aparecer em receptores. Está aqui o nome do nosso amiguinho, ó. Tá aqui o nome do nosso amiguinho, tá? Então vou dar um tempo para vocês copiarem, tá bom? Anotar as devidas informações e a gente volta logo mais, beleza? Então aí você mostra aí a função do primeiro grau. Se você pegar aqui a equação do receptor, é igualzinho, galera. Igualzinho a equação no gerador. O que muda, que no gerador aqui é negativo, enquanto que no receptor vai ser positivo, tá? Receptores elétricos, tá bem aqui em cima, ó, no título. Aqui em cima, ó, tá? Então, o receptor, a diferença é essa. Lá no gerador, você tem o sinal negativo, porque ele mostra para você o sentido da corrente, procurando sempre menores, forçadamente, indo de menor para maior potencial. Aqui não. Aqui do receptor, ele vai sempre do maior para o menor potencial, tá? Essa é a diferença do gerador para o gerador para o gerador para o receptor, no caso, é o sentido da corrente. Se aparecer mais, já sabe que é o receptor. Se aparecer menos, já sei que aquilo ali é um gerador, tá bom? Ok? Beleza, beleza, beleza. Então, olha só. Esse é o dispositivo, né, do receptor. Ele pega a energia, pela definição, ele pega energia elétrica e transforma isso em energia não elétrica. Ou, como nós estamos falando sobre energia mecânica, ele transforma isso em energia mecânica. Como nós mostramos para você aqui no nosso
aqui no nosso copo do liquidificador. Deixa eu ver se consigo ligar aqui. Vamos fazer ao vivo, ó. Vamos ver. Opa, vamos ver, tem que levantar aqui, rapidinho. Perdoe-me pelo barulho. É barulhento, né? Deixa eu mudar aqui de câmera. Rapaz, ele não tá obedecendo o comando. Não sei porquê, não sei se eu devo ter configurado errado aqui. Mas vamos aqui, ó. Então, copo aí do liquidificador. Perdoe-me pelo barulho. Então, vamos ajeitar aqui e ajustar. Aí vocês vão vendo aí o movimento dele, ó. Então tá aí. Pega energia mecânica, pega energia elétrica, nesse caso transforma-se isso em energia mecânica. Top, né? Legal. Aí se você colocar aqui o copo, aí ele tem aquilo que a gente começou com você, tem um rotor, né? É o mesmo princípio, né? E começa a girar, aí tem lá o copo que está encaixado e você vai de acordo com a intensidade, ó. Vai. Ó. Beleza? Então, explicado e demonstrado, né? Que isso aqui, um dispositivo desse que você tem na sua casa, ele é um receptor, né? Ele pega energia elétrica, transforma isso nesse caso aqui, em energia mecânica, beleza? Aí você vai ter ali uma passagem de corrente, você vai ter um princípio, né? Princípio ali dos ímãs. Então, você pode perceber que é o que nós vamos estudar lá no magnetismo, que nesse caso, o ímã, ela pode gerar o quê, professor? Ela pode gerar uma corrente elétrica ou vice-versa. Uma corrente elétrica gerando também um campo magnético. Então, nesse caso e nesse contexto, você está vendo aqui, ó, aqui no canto, você tem como se fosse uma bateria, né? Então, a bateria ela está fornecendo corrente elétrica para onde, professor? Para o nosso circuito. Aí os ímãs vão fazer com que o nosso metalzinho comece a girar. Mas esse giro se dá porque devido ao movimento de cargas elétricas, ó, como é importante a aula de eletrostática. Então, graças a esse princípio que você tem ali, que você tem cargas elétricas que estão se deslocando, aí você vai ter ali um polo norte, um polo sul. Aí isso aí vai gerar energia mecânica que nós estamos mostrando ali para você, o funcionamento do motor elétrico. Então você vai ver isso. Aqui tem aquele dispositivo, será aquele galvanômetro. Que esse galvanômetro que nós estudamos lá em medidores, ele iria medir essa intensidade de corrente que está sendo gerada a partir desse campo magnético. Veremos isso lá na frente, tá? Aí ele mostra para você o sentido, né? Para onde está apontando para cima, para onde está apontando para baixo. E tudo isso a gente vai mostrar para você no magnetismo, tá? Porque ele tá indo no sentido horário, professor, mas ele pode ir no sentido anti-horário? Pode. Vai depender do posicionamento dos polos, a inversão dos polos que você pode fazer. Então, explicado para você mais ou menos o funcionamento do motor elétrico. Então, galera, o rendimento de um receptor é só você pegar algo que é útil relaciona com algo que é total. Como assim, professor? Imagine que você vai correr. Sempre gosto desse exemplo porque tem associado a parte de conservação de energia, né? Repara que quando você corre, você vai correndo, repara que você acaba o quê? Transformando uma parte dessa energia, quando você corre por muito tempo, ou enfim, 100 metros, 20 metros, 50 metros, enfim, 1 quilômetro. Repara que uma parte dessa energia que você está armazenando, você transforma isso em movimento e outra parte você gera o quê? Calor. Então isso é um princípio da natureza, princípio de um dos teoremas fundamentais que nós temos no universo. Você transforma algo em alguma coisa e outra parte você vai dissipar isso em forma de calor, tá bom? Isso é natural que ocorra. Então, você tem a eficiência, tá? Associado ao rendimento, perdão, associado ao receptor, a força contramotriz dividido pela DDP. Repara que a DDP é o que vai ser a energia total. Vai ser a voltagem total ao final. Então, quando você faz isso daqui, você vai ter isso em números decimais. Caso você queira transformar isso em porcentagem, basta você multiplicar isso aqui por 100. Aí você vai ver o rendimento, o quanto que aquilo ali rendeu. Então, ele fala, ó, teu rendimento foi de 70%, 80%. Significa que ele pegou
algo fracionário, ou seja, que é útil. Nesse caso aí, quem vai ser útil, professor? É a força contra-eletromotriz. Quem vai ser o total? Vai ser a DDP que está onde, professor? Nos polos. Nesse caso, dos elementos que estão no circuito. Você faz essa razão, aí você vai ter a nossa. Aí você vai ter a nossa força. Aí você vai ter o rendimento ali no caso do receptor. Beleza? Então, vamos mostrar aqui para você novamente aqui o nosso experimento. Não, tá desligado, né? Mostrando para você como o rendimento de um receptor ele consegue pegar uma boa parte dessa energia elétrica, acaba convertendo isso em, nesse caso aqui, a principal função é a energia mecânica, né? Vamos posicionar aqui. Não, errei. Aqui. É aqui, ó. Pronto. Então, aí você vai ver como é importante somente o princípio dos carros que já estão utilizando o modelo dos motores elétricos, né? Não vou colocar no total, né? Mas para que você possa entender legal, ó. Vou colocar só no 1. Ó. Então aí comprovado que o rendimento de um receptor elétrico ele consegue aproveitar o máximo possível, o próximo da energia elétrica que está sendo o quê? Transformada lá que nós mostramos para você como é o funcionamento e tal. Isso acaba transformando isso em energia mecânica, ó. Beleza. Então, a eficiência ela é de extrema importância e o rendimento também, né? O quanto ele consegue render. Hein, galera? Em resumo, ó, a diferença do gerador e o receptor. Eu mostrando para você é o sentido da corrente, né? Aí eu pergunto a vocês, só o gerador. Esse é um gerador real ou um gerador ideal? Em outras palavras falando. Escreva no chat. Gerador real ou gerador ideal? É um gerador que ideal, porque não tem resistência. Não tem resistência interna. Quando não tem resistência interna, isso é um gerador hipotético. Lógico, como nós vimos na aula de ontem, o gerador tem que ter resistência interna. Se não tiver, aí, meu amigo, complica o gerador, né? Porque devido à passagem de corrente. E tá aí, ó, mostrando para você o sentido da corrente, né? No gerador, ele procura sempre forçadamente maiores potenciais, enquanto que no receptor ele vai de maior potencial para menor potencial, ou seja, o que muda apenas quando você joga na fórmula é o que, professor? O sentido da corrente, né? Aqui, ó, isso aqui é do gerador, força eletromotriz menos a resistência interna vezes o I, que é a corrente, né? Uma função da corrente, e do receptor. Essa é a diferença, é o sentido da corrente. Viu? Começa do maior para o menor potencial, enquanto que do gerador começa do menor, por isso tem um sinal negativo, né? Mas o sinal negativo é porque está gerando um aquecimento, né? Está gerando aquecimento por efeito Joule, ou seja, uma parte ele usa e a outra parte ele acaba gerando por aquecimento, tá bom? Ok? Beleza.